Esse processo do Felipe Martins, que está sendo julgado hoje, já são muitas as repercussões do que aconteceu ali no plenário. O Fux acabou dando mais um tapa de luva de pelica em cima do ministro Alexandre de Moraes, né? Falou que esse processo deveria estar na Justiça Comum ou, se não, no plenário do STF. Novamente, a gente está vendo que a repercussão depois daquelas reportagens da revista The Economist, né, repercutiu. Nesse momento, o presidente da Colômbia acaba de fazer um vídeo aí chorando porque ele acaba de perder o visto de entrada nos Estados Unidos da América. Um dos elementos mais próximos de Inácio aqui na América do Sul hoje, Gustavo Petro, né, e Nicolás Maduro. Trump acaba de revogar, né, a entrada dele. Não pode entrar. O visto dele não deixa ele entrar nos Estados Unidos da América. É um país que faz fronteira com o nosso. Aí está, meus amigos, essas situações todas, a reação do mundo diante das barbaridades que está acontecendo aqui. É óbvio que tudo isso que também está sendo, né, hoje julgado lá nos Estados Unidos vai ter uma reação. Eles estão dobrando a aposta, eles não podem fazer outra coisa a não ser dobrar a aposta, porque eles foram longe demais, isso é um fato. Vou mostrar todos os detalhes aqui do julgamento. O advogado do Felipe Martins, o Sebastião, gente, cara, um craque do jogo, né? Outros advogados também mostraram o absurdo. Já começou, já peço aí para vocês compartilhando esse vídeo, vai compartilhando, ajuda a informar, mostrar o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, a situação do Brasil, tá? Para vocês terem uma ideia, o pessoal que estava acompanhando, jornalistas, inclusive da Folha, veículos de comunicação, olha que democracia linda, né? Eles tiveram que deixar os celulares todos lacrados. Não podia ter imagens lá dentro do julgamento. Só as imagens que a TV Justiça acabou liberando da defesa dos advogados. Só aí já mostra, né, meus amigos, como que está a situação aqui no nosso país. Olha lá, STF recolheu e lacrou celulares de todo o público que participou do julgamento. Os aparelhos foram colocados em sacolas plásticas similares às usadas em concurso público. A proibição de imagens já é antiga na corte. Só que a gente precisa lembrar de um detalhe do Felipe Martins, só isso aqui para as pessoas saberem. Vocês acham que essas personalidades que estão fazendo essas barbaridades vai ficar tranquilo e sossegado? Olha aqui o Felipe, né, aliás, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também com o secretário de Estado, que é o ministro mais importante do governo dos Estados Unidos, Marco Rubio. Não vai dar bom, meus amigos. Eles acham que vão conseguir fechar o Brasil. Não tem mais reações do mundo contra o nosso país, essas barbaridades que a gente está vendo? Lógico que eles não vão conseguir. Para vocês terem uma ideia, a coisa está chegando próximo, tá? Hoje, o militante esquerdista, né, que inclusive nunca deixa de ser ex, né, das Farc, que acabou sendo presidente da Colômbia, acabou vencendo, né, a presidência da Colômbia. Ele estava chorando aqui, né, o comunista Gustavo Petro, que o governo Trump revogou seu visto e que ele não pode mais entrar nos Estados Unidos da América. Ontem a gente viu vários personagens perdendo, né, o visto lá na Nicarágua. Já está aproximando. Hoje, aqui na Colômbia. Olha só. Aqui temos que preparar-nos para coisas. O ministro da Hacienda aqui que está reemplazando a Germana Ávila, que está precisamente en los Estados Unidos. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno, ya había pasado varias veces, entonces me voy a ver otras cosas. Carlos Emilio Betancourt, que está encargado de... Aquí tenemos que... Tá bem aí. Esses comunistinhas de Araque,
Eles vivem falando que não se importa em perder o visto, que eu não gosto mesmo dos Estados Unidos. Mentira. Esse sujeito aí tem várias imagens na internet, ele na Disney, em vários locais. Esses sujeitos são assim. Eles apoiam uma coisa que eles não acabam cumprindo. Agora, para vocês terem uma ideia, dentro da corte, a gente já está vendo, dissidência. Supremo estuda relaxar punições contra os condenados no dia 8 de janeiro. Realmente, depois dessa repercussão toda mundial, eles sabem muito bem que a coisa não vai dar boa. O ministro Luiz Fux, olha só, lá no plenário hoje, Fux diz que as competências para julgamento deveriam ser ou na Justiça Comum ou no plenário do STF. Ele já havia feito isso no julgamento passado do presidente Bolsonaro e agora fez de novo. Vênia, eminente maioria já formada, e também ministro de não estava ainda do Supremo Tribunal Federal nenhuma sentença, né? Eu, na qualidade de presidente, a primeira emenda regimental, talvez a única que eu tenha conseguido, que ocorreu um incidente que eu não consegui mais administrar com tranquilidade, foi a época do lockdown e mais outros fatos incidentes. Ali eu estabeleci que, e foi aprovado por unanimidade, que a competência do julgamento das ações penais de autoridade deveria ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão muito pequeno, somos só 11 ministros, a Constituição Federal não fala em todos, e essa foi a razão pela qual se propôs essa modificação. Também essa modificação foi proposta, que havia muita divergência deletéria para a imagem do tribunal entre a primeira turma e a segunda. Havia até uma espécie do folclore que dizia que a primeira turma era de uma maneira, a segunda de outra. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupam mais cargos públicos. Mas o que se decidiu em março de 2005, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que eles não exercem a função pública, deveria ser a justiça comum. Mas eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, na minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juízo natural. Era só essa questão, digamos assim, de procedimental mesmo do tribunal. Então, fico vencido aí. Estão vendo? Que é óbvio. O Felipe Martins, o presidente Bolsonaro, todas essas autoridades estão sendo julgadas como se eles ainda exercessem o cargo público. Só que eles não exercem mais. Se fosse assim, né, eles tinham julgado aquela calhamada de processos contra Lula lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele teve a primeira instância, ele teve a segunda instância, ele teve até o STF, depois que chegou lá, que todos foram unânimes. Criminoso, praticou crimes, aqui estão as provas, você vai para a cadeia. Aí depois teve toda aquela história, né? Que Moro parcial... Imagina, se o Moro for parcial, imagina todo esse julgamento. A começar, o Felipe Martins não esteve nos Estados Unidos da América. Eles se basearam numa reportagem de um mentiroso, de um sujeito que, olha, meus amigos, eu até estava pensando esses dias, essas pessoas não devem acreditar em Deus em nenhuma espécie, de nenhuma maneira. Porque o que está esperando aí por Guilherme... Eu não sou quem determina nada não, mas a gente é cristão e a gente sabe o que acontece quando um sujeito, um ser igual Guilherme Amado faz esse tipo de coisa, né, que vai acabar pagando mais cedo ou mais tarde. O duro é a Polícia Federal utilizar, que nem aqui, ó. Uma vez que a manchete de uma notícia do jornalista Guilherme Amado foi utilizada na PF como um dos fundamentos para a prisão, né, eles utilizaram uma reportagem mentirosa que Guilherme Amado mente, dizendo que ele estava nos Estados Unidos. Ele não estava. A defesa do Felipe Martins pediu, né, para ter acesso à geolocalização que está com o STF. Eles mesmos têm essa geolocalização que não tem dados que comprovam que Felipe Martins estava nos Estados Unidos, por exemplo. Não tem. E
esse documento não foi entregue para a defesa. Olha, advogado Marcelo Almeida, advogado de Felipe Martins, ele implorou, praticamente se dobrou para pedir acesso aos dados da geolocalização que provam a inocência de Felipe Martins. Dr. Gonê acessou os dados, Polícia Federal teve acesso aos dados, menos a defesa. Isso é totalmente inconstitucional. Vamos ver aqui o advogado. Com relação às preliminares que foram articuladas, escrito por escrito, são diferentes daquelas preliminares que foram julgadas no núcleo. Por quê? Porque no que diz respeito a Felipe, nós temos recortes personalíssimos. Por essa razão, essa bancada chama a atenção dentro do Tribunal Federal para que enfrente essas questões, levando em conta essas especificidades. Porque se simplesmente nós sobrepormos umas sobre as outras, nós estaremos deixando de enfrentar e de prestar jurisdição. Bom, dito isso, avanço para um dado fundamental, que nesta fala merece destaque. Vejam só, no dia 17 de outubro de 2023, a Polícia Federal representa o ministro Fux pela quebra dos dados de geolocalização de Felipe. Os dados das RPs. 17 de outubro. Logo em seguida, a relatoria dá vista para a Procuradoria-Geral da República, que se manifesta favoravelmente e mais, pede inclusive os extratos da empresa Uber. De maneira que no dia 24 de outubro, início florentino, de 2023, nós temos o quê? Nós temos uma decisão que quebra a intimidade de Felipe e desses dados e determina que as empresas informem esses. Isso não só de Felipe, não só de mais 2 acusados. No mesmo dia, o gabinete da relatoria envia os ofícios para as companhias de telefone que informam esses dados. Pois bem, o que ocorreu depois? A Polícia Federal utiliza esses dados no seu relatório. E nós começamos a pedir, nós precisamos dessas informações, porque nós temos 5 datas em que a acusação afirma que Felipe participou de determinadas reuniões. Doutor Gonê acessou esses dados. A Polícia Federal acessou esses dados, menos a defesa. E depois, mais à frente, nós peticionamos novamente para que esses dados fossem informados. Para nossa surpresa, houve uma informação tão somente no que diz respeito à viagem. A suposta viagem que manteve a prisão preventiva, que nós hoje sabemos que não existiu e que hoje mantém Felipe sob medidas cautelares extremamente gravosas. Ainda que se diga que a acusação utilizou as provas e que as provas utilizadas na denúncia foram expostas aos acusados, esse momento de interregno processual, que é, nós temos, se nós fizermos uma comparação com a doutrina italiana, nós temos um momento de interregno processual. Essa prova que a acusação sabe, que a acusação leu e que não falou uma vírgula no que diz respeito a Felipe na denúncia. Nós temos que acessar essa prova. A 22.100 não tem. A 11.767 também não tem. Então, com a máxima dele, e com toda a humildade do mundo, esse advogado pede essa corte que esclareça essa bancada de defesa. Porque essa prova nós queremos enfrentar neste momento, ministro Fux. Nesse momento, ministro Coutinho. Porque essa prova faz a contraprova dessas 5 datas de reuniões que Felipe nunca participou. Este é o ponto central do dia de hoje. Nós temos que conhecer esses autos. Nós temos que conhecer isso. Nós temos que corrigir o processo de instrumento idôneo. O processo de instrumento idôneo de reconstrução de um fato histórico. Nós precisamos disso. E é por essa razão que nós dissemos e reafirmamos a quebra do compromisso de legalidade do Ministério Público. Porque se pediu e acessou, e pediu do Uber também, essas provas têm que ser compartilhadas. Os americanos tratam isso de maneira muito clara. Disclosure. Como é que nós não vamos observar isso neste processo? Que absurdo, né? Como que eles não compartilham? Eles estão com o documento na mão, mas esse documento vai dizer que Felipe Martins nunca saiu do Brasil. E ele ficou 6 meses preso, inclusive 10 dias numa solitária. Gente, é surreal. Mas aí, para acabar com tudo, veio o doutor Sebastião Coelho. E olha, meus amigos, o rei está nu, hein? Eu volto ao documento mencionado. Senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro relator. Ele foi encaminhado 2 terminais. O 4085 final e o 3302, no dia 28 de 11 de 2022, às 23 horas e 39 minutos. Ali é o documento encontrado no telefone de Paulo Cinti. Não existe nestes autos uma única mensagem de Felipe Martins para qualquer pessoa.
Vossa Excelência poderá, a acusação poderá argumentar, não, a Polícia Federal não foi capaz de quebrar o sigilo do telefone do Felipe. Ok, mas Mauro Cid entregou, senhor ministro relator, os seus 2 celulares, todos os seus documentos, e ali não tem uma única mensagem de Mauro Cid para Felipe Martins, ou de Felipe Martins para Mauro Cid. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem absolutamente nada. Mauro Cid foi ouvido 9 vezes, está nos autos citado pelo ministro Fux, mas foram 11. Mas também neste Supremo Tribunal Federal foi ouvido 3 vezes. 2 vezes pelos juízes instrutores e uma pelo próprio relator. Mas ninguém teve a curiosidade de perguntar para o Mauro Cid, como você tem essa informação, esses considerandos ditos pelo general Freire Gomes em seu telefone? Tá tudo bem aí. E olha que o Dr. Sebastião Coelho, né, é um baita de um jurista e já trabalhou por anos, fez a sua carreira em cima do judiciário brasileiro. Não precisa falar mais nada, né, meus amigos? As coisas estão bem à prova, bem à mostra aí, né? Fato. Peço para vocês compartilharem esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!